Cordiais saudações. Respondo pelo nome de Rufino Frederico de Salles. Vou fazer uma pequena apresentação sobre base de dados. Dizer que bases de dados são softwares poderosos que podem conter milhões de registros nas tabelas que estão relacionadas entre si. A base de dados facilita processar, buscar, localizar e difundir informações. E este sistema de gerenciamento de base de dados é feita com base num software para criar, organizar, processar com segurança a base de dados. Temos um exemplo do MySQL. O MySQL significa Structured Query Language, uma linguagem para se comunicar com dados relacionais que servem também para extrair e atualizar e inserir dados. MySQL é uma linguagem para executar comandos em base de dados relacionais e esta está subdividida em 5 grupos. Temos o DDL, o DML, o DQL, o DCL e o TCL. O que seria necessário para usar o MySQL? Para se usar o MySQL é necessário baixar ou instalar o XAMPP. A posterior, dar um start no MySQL e o Apache. Este último que vai ajudar a abrir uma janela que nos possibilitará a criação de base de dados. Sem mais delongas, vou fazer aqui uma atividade prática. Já tenho aqui, por exemplo, o XAMPP instalado. Só vou abrir e vou dar o start no MySQL, o admin. Então, ele vai me dar o acesso a esta página aqui. Então, esta página aqui não posso ter acesso, porque não dei start do Apache. Clico do start do Apache e de seguida volto aqui nessa janela aberta, venho atualizar. Então, já temos aqui, por exemplo, a janela que nós podemos criar ou fazer, ou onde nós podemos criar as nossas bases de dados. Clicas aqui no MySQL e vou criar aqui, por exemplo, a base. Vamos lá, vou escrever aqui, por exemplo, create database if not exist. Gestão acadêmica FCT. Então vamos aqui em Go. Então já temos aqui a nossa base de dados criada. Então, para criar, por exemplo, as tabelas interrelacionais, nós vamos clicar aqui ou por outra. Voltamos aqui a criar, clicar o SQL e vamos criar aqui, por exemplo, tabelas relacionais, por exemplo, com a gestão acadêmica. Então, a gestão acadêmica, de antemão, ela devia ter, por exemplo, o departamento, deve ter professores, deve ter cursos, deve ter disciplinas, deve haver lá também a situação dos semestres, das turmas, e para o mesmo estudante deve ser ou deve estar inscrito. E de seguida, vamos criar aqui, por exemplo, a tabela aluno. Vamos escrever aqui create table aluno. Então, create table aluno. Bom, temos aqui o ID, int auto increment, primar key, colocar aqui a vírgula. Vamos ter também o nome, varchar com 20 caracteres,
caracteres. Vamos ter aqui também o sexo, char, com caractere. Vamos colocar aqui a idade índice. Vamos colocar aqui também idade dos caracteres. Podemos colocar aqui também a morada. Colocar aqui varchar. Então, deve ter 50 caracteres. Vamos colocar aqui ponto e vírgula. De seguida, vamos clicar no Go. Então, temos aqui algum erro. ID do primarquei. Sexo, e já está aqui resolvido o erro. Vamos clicar aqui varchar. Então, de seguida, teremos que criar talvez uma outra tabela, mas por questões de tempo vou tentar finalizar. Então, em caso de, vamos supor que eu quero inserir dados, por exemplo, desse estudante aqui, eu clicaria, por exemplo, no insert, eu veria que o ID ele vai gerar automaticamente. Então, eu aqui haveria de criar, por exemplo, um nome. Então, diria aqui, por exemplo, Carlos Francisco. Depois vamos colocar aqui o sexo, é de sexo masculino, idade 25 anos, morada, podemos colocar aqui Beira, não é? Então podemos colocar um outro estudante aqui, Bruno Martins, idade 20 anos, é sexo masculino, e teremos aqui, por exemplo, a idade 20 anos, morada, podemos colocar aqui Mafambice. Nós clicaremos aqui em já teremos, por exemplo, dois dados lançados e de mais ou menos aquilo que era o espelho do. Então podíamos fazer o mesmo para a criação de disciplina, tanto para matrícula, departamento, semestres, assim como várias outras tabelas. Muito obrigado pela atenção dispensada.